Fala, Edu, tá me ouvindo bem, cara? Opa, Vitor, tô ouvindo, beleza, e aí? Tudo ótimo, show de bola. O som tá, tá tranquilo por aqui. Cara, vamos lá, só fazer um breve alinhamento. Você viu minhas perguntinhas lá no Invite? A Uhum. ideia é que seja um pouco de história, um pouco de lições aprendidas, um pouco do que você consegue passar de aprendizado aí já na sua trajetória, que você já passou por tantas empresas, tantos empreendimentos, e você conseguiu levar conhecimento, principalmente na parte de vendas, pelo que a gente já conversou, que eu já pude pesquisar, do seu histórico, e aí sua parceria com Aaron Ross. Então a ideia é ser um bate-papo informal mesmo, e aí eu vou editar, provavelmente daqui a 2 semaninhas ele vai pro ar, beleza? Legal. Eu vi que o público é um pessoal tanto empreendedor, mas bastante na linha de marketing digital. Isso. É uma galera que está bem numa transição de carreira, tá? Eu converso muito por conta da minha experiência com o perfil lá do Gary Brasil. Aham, Tem muita gente que está numa etapa de transição de carreira, legal. era alguma coisa que não era de marketing, está começando a entrar em marketing ou está querendo empreender, alguma coisa mais Uhum, nesse sentido, tá? legal. E é isso. Pô, show de bola, show de bola. Cara, show de bola. Cara, eu tô imaginando que você vai tocar, bater papo, fazer perguntas e aí eu É, vou de batendo vez em bola aí. quando, às vezes vai surgir um insight e eu vou fazer alguma interferência no meio, mas aí você pode ficar à vontade para responder na ordem ou na hora que você achar mais conveniente. Legal. E vai ser só áudio ou vai ter vídeo também? Então, eu estou gravando vídeo também porque eu subo áudio no podcast, vídeo no YouTube, e vejo qual canal acaba performando melhor em termos de brand awareness, né? Legal, vamos em frente. Cara, só vou tirar esse negócio daqui então. Tá nem aparecendo, não. Não tá aparecendo, não? Não, É? não, tá não. Vou deixar aí. Vai, Tá foda-se então. tranquilo. Boa. Tá, vamos lá. Vou fazer a abertura aqui e, e aí a gente segue. Deixa eu só abrir a Fechou. pauta aqui para não me perder. Edu, só para eu não falar nenhuma besteira, você é fundador da B2B Stack Aham. e é sócio do Aaron Ross na Universidade Previsível? Isso. É isso Tá. aí. Antes disso, você teve um envolvimento na Hamper, mas foi como sócio, ou foi como consultor? Como é que foi? Legal. Eu nunca fui parte do time Hamper nem sócio. A gente, na verdade, foi sócio no Ramp Up Tour. A gente Ah, tá. criou o evento juntos no primeiro ano e Aham. depois a gente saiu da sociedade e passou a ser patrocinador. Ah, legal. Beleza. Vamos lá para a gente poder começar e poder te liberar o mais breve possível. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do Growth Diaries. Hoje eu estou conversando com Edu Miller, grande empreendedor aí do setor de SaaS. Eu tenho visto cada vez mais falar bem dele. Conheci o Edu pessoalmente ano passado, lá no RD Summit 2019. Mas antes disso, a gente acabou se trombando e conversando virtualmente aí por conta das nossas atribuições com profissionais de marketing, empreendedores de sucesso no mundo. Ele representando o Aaron Ross aqui no Brasil e eu e o Gary Vaynerchuk. Edu, se apresenta aí para a galera. Fala de onde você veio, o que você faz, seu background, para todo mundo. Legal, Vitor, prazerão estar aqui, trocando ideia contigo. Como você falou, a gente já trombou algumas vezes online, de vamos fazer alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa. Estou feliz da gente estar trocando essa ideia aqui. Espero que ajude a galera que segue. E um pouquinho sobre mim, meu nome é Edu Miller, eu estou empreendendo desde 2016. Eu comecei a empreender depois de uma experiência que eu tive morando quase 8 anos nos Estados Unidos. Na verdade, lá eu não empreendia, eu me formei como engenharia mecânica, daí eu fui trabalhar numa empresa de grande porte, fui trabalhar na área eu era tipo um engenheiro de vendas, e aí eu fui para uma startup,
de SaaS, né? Ou seja, a startup tem muito uma startup de um CRM, um software para vendas. Eu adorei aprender sobre vendas e eu tinha um mentor lá que era o VP de marketing da empresa. O cara me deu algumas ideias de como era possível empreender, mesmo não tendo muito dinheiro, porque eu achava que para empreender você precisava ter uma grana gigante guardada, via você fazer coisas online, né? Então esse VP, ele trabalhava na empresa, mas também ele sempre estava tocando algum projeto paralelo, alguma coisa assim. E aí eu vi, caramba, existe esse mundo do online. Então o que muita gente está aprendendo hoje, forçadamente, às vezes até pelas condições, né, da gente ter que estar no online, eu aprendi lá em 2015 com esse mentor que foi o Shane. E aí eu comecei uma consultoria de vendas aqui no Brasil, eu voltei para o Brasil, comecei em 2016, sozinho. O meu objetivo foi, deixa eu ver como que é esse negócio de empreender, se eu consigo gerar dinheiro como uma CNPJ, era o meu primeiro desafio. E aí eu acabei, no começo eu dava passos bem tímidos no meu primeiro ano. Depois eu fiz um evento online de vendas que deu super certo em 2017, que foi onde eu conheci caras como Aaron Ross, tudo online. Eu fui atrás dele no LinkedIn, Mark Roberge, entre outros caras. E aí esse networking online abriu portas, né? Então, em 2017 eu transformei o que era a minha consultoria numa sociedade com o Aaron Ross, que se tornou a Universidade Previsível aqui no Brasil, que é a empresa de treinamento do Aaron. Então, para quem não conhece, o Aaron é autor de um best-seller chamado Receita Previsível. Ele é muito conhecido tanto aqui quanto no Vale do Silício, no mundo em si. Ele era diretor de vendas da Salesforce, montou uma série de processos lá. Para mim isso foi muito legal, porque eu aprendi muito com o Aaron, elevou bastante o nível de tráfego e tudo mais da empresa, porque não era só eu sozinho, era na verdade agora tinha um âncora, né, que é o Aaron, que é realmente quem sabe muito. Eu sou um aprendiz. E aí em 2017 eu tive a ideia também de lançar. Eu vi que quando a gente fez o evento de vendas, muita gente perguntava, poxa, onde que eu encontro software, qual que é o melhor software para vendas, qual que é o melhor software para marketing, qual que é o melhor software para isso. E eu pensei, poxa, não tem aqui um TripAdvisor do software, né? Não tem um Airbnb do software, né? Então vou tentar fazer esse negócio. E aí ao mesmo tempo eu comecei a fazer um portal de buscas de software B2B, né? Que é o B2B Stack. Então, eu comecei também o B2B Stack em 2017, na época era um projeto paralelo meu. E aí eu montei o time da Universidade Previsível, diga-se passagem, a Universidade Previsível foi uma empresa bootstrap, eu nunca coloquei investimento nela, então a gente começou com uma landing page e foi crescendo. E aí a gente montou um time. Hoje quem toca a empresa tem uma head, que é a Mayara, tem toda uma equipe que toca aqui no Brasil. Eu fico mais como um mentor e participo de algumas aulas e tudo mais, mas eu tô full time desde o ano passado tocando a B2B Stack, que é uma empresa de produto. Isso é um pouco do resumo aí. Que legal, que legal. O que é importante citar para a audiência que talvez não tenha o conhecimento ainda, mas o modelo Receita Previsível é o modelo que norteou o crescimento da Resultados Digitais aqui no Brasil, só para citar como um exemplo. A própria Rock Content também, né, utilizou bastante esse modelo. Isso só aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem diversas, né, Edu? Com certeza, assim. A Receita Previsível acaba sendo um recurso para muita startup e até empresas de grande porte têm olhado algumas dessas descobertas que o Aaron teve lá atrás que se aplicam até hoje, claro, se adequando ao seu mercado, né? Mas basicamente o que o Aaron descobriu foi como você tratar uma prospecção ativa, né, diferente do inbound, que também é importante, mas como você desenvolver uma prospecção ativa de clientes de uma forma sistematizada, ou seja, como que você monta um time em diferentes estágios de crescimento da empresa, como que você usa da tecnologia, que na época nem tinha essas tecnologias aí de prospecção por e-mail, por exemplo, para facilitar a vida, e uma série de coisas. Era muito telefone, né, na época que rolava. Muito telefonema, muito cartão postal. Mas, Edu, Exatamente. explica um pouquinho mais a fundo para a audiência o que é a B2B Stack. Você falou que é um catálogo de ferramentas para B2B. Primeiro, explicando
para quem não sabe, B2B é toda empresa que faz uma negociação para outra empresa, né? Ela não vai direto ao consumidor, ela não chega no consumidor final. Por exemplo, a RD é uma empresa B2B, ela está listada lá no B2B Stack, correto? Correto, correto. Exatamente. Então, assim, falando um pouco sobre o que é a B2B Stack, ou primeiro, por que a gente existe, eu acho mais legal contar um pouquinho. A gente existe porque hoje é até um cenário muito evidente do que está acontecendo de transformação digital, né? As pessoas estão sendo forçadas a fazer transformação digital. Diga-se de passagem, a gente está gravando isso em pleno quarentena de coronavírus. As pessoas Exatamente. estão sendo forçadas não pelo CIO da empresa, mas pelo coronavírus, a ter transformação digital, né? Então, claro, é um cenário triste que está acontecendo, mas ao mesmo tempo as empresas têm que entender como se adequarem, né? E então, assim, especialmente nesse tipo de cenário, as pessoas têm que entender como utilizarem da tecnologia para o seu trabalho. Quando eu falo seu trabalho, pode ser você um empreendedor começando agora ou você uma mega corporação. Então, você precisa de um software para fazer essa videoconferência, um software para produtividade, um software para marketing, um software para venda, um software para landing page, um software para uma série de coisas. Onde Ixi, travou a conexão. One eternity later. Show. Legal. Beleza. Pode continuar. Pode Bom, começar do vamos lá. início. Então, eu gosto de responder essa pergunta, o que é a B2B Stack, começando com porquê a gente existe, né? Então, especialmente agora, né? Vale lembrar que a gente está gravando em período de quarentena por questões de coronavírus, etc. As empresas estão sendo forçadas a praticar transformação digital muitas vezes, né? A se digitalizarem para muita coisa, seja para reuniões, seja para vendas, seja para marketing, tem que ter ferramenta para muita coisa, né? Para conseguir trabalhar online. A boa notícia é que tem ferramentas para isso e até muitas, né? Cada vez mais. As pessoas que não conheciam tão bem, né? E o coronavírus foi um CIO implacável, né? Exatamente. Então até surge um problema que eu chamo de o caos do software, né? De tanto software que tem por aí. E aí a gente é uma plataforma para armazenar, catalogar esses softwares B2B. Então lembrando, software B2B, assim como você falou, mas resultados digitais, uma RD Station é um software B2B. É para um uso profissional. Diferente de um Spotify, que é um software, mas ele é B2C, né? Sim, Ele é para um uso de consumo, né? Então, os softwares B2B servem para, geralmente, gestão de alguma coisa, seja gestão de marketing, de vendas, ou para ter acesso a dados, o que quer que seja, mas... Gestão de algum processo, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente criou a B2B Stack. O que é a B2B Stack? É sim, igual você falou, um catálogo, um repositório aí de mais de 15 mil softwares em centenas de categorias diferentes. Então, para as pessoas, eu quero achar um software que faça tal coisa. Vai lá no canal de busca do B2B Stack, procura e você vai encontrar. Mas não só isso, a gente é uma comunidade online. Por quê? O grande valor que a gente quer entregar para as pessoas é dar voz ao usuário real, é dar transparência sobre como é a experiência com esses softwares. Então, você vai lá na b2bstack.com.br, vamos supor, poxa, você está em dúvida se você vai usar um software, vou usar o mesmo exemplo, RD Station. Você entra lá, você vai ver reviews de usuários reais, né? Assim como você vê reviews no TripAdvisor, né? Em vários outros softwares que a gente já está acostumado com essa ideia de reviews, né? Então, reviews é uma das formas que a gente tem de dar voz à comunidade que está praticando transformação digital. Então, isso é o que a gente faz no B2B Stack em si. E também a gente produz muito conteúdo, né? Então, a gente produz uma série de conteúdos para transformação digital, como usar, desvendando tal ferramenta, como praticar marketing digital, como praticar vendas, um stack de vendas B2B, um stack de ERP financeiro, o que quer que seja, para pequenas, para médias, software gratuito, software enterprise. Então, a gente faz bastante conteúdo e a gente tem toda uma equipe que ajuda pessoas, empreendedores, a acharem a ferramenta certa. E tudo isso a gente não cobra. Então, as pessoas entram no portal e o nosso time entra em contato para ajudar a encontrar a ferramenta certa. É até legal porque eu salvei um conteúdo que eu tinha visto durante a semana retrasada, né? Foi retrasada,
no blog da B2B Stack, que foram as ferramentas para home office e trabalho remoto que você e sua empresa deveriam estar usando. Foi publicado no dia 18 de março, bem, tipo, dias antes de ter o isolamento, né? E aí vocês botaram uma lista, assim, de ferramentas fantásticas, vale dar uma conferida, eu vou colocar o link na descrição do episódio. E que, assim, eu particularmente conheço praticamente todos. Tem um aqui que vocês colocaram que eu sou fã, que é o Notion. As pessoas ainda conhecem pouco aqui no Brasil, mas é uma ferramenta muito poderosa. E aí, Edu, nesse entendimento, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, vocês entregam uma alta camada de valor para um público muito específico, um público de nicho, que são empresas, via de regra, que estão passando por um processo de transformação digital ou são diretamente ligados ao mercado digital, né? Sem cobrar. Como que é o modelo de monetização da B2B Stack? Como que a B2B Stack assim, faz seu revenue, né? Tipo, por indicação das ferramentas? Vocês têm uma parceria ali, tipo, no estilo mercado de afiliados? Legal. Hoje a nossa ideia é de monetização sempre no B2B, ou seja, como a gente é um modelo chamado marketplace, né? Ou seja, a gente liga quem está comprando com quem está, né, listando sua ferramenta. A nossa tese é sempre ser gratuito para quem está buscando, quem está analisando, ou seja, todo mundo que está aqui que vai entrar no b2bstack.com.br, poxa, a ideia é que sempre seja gratuito as buscas que você faça, as análises, comparações no quadrante que você faça de ferramentas, os reviews que você lê, você ser contactado pelo nosso time de consultores, isso ser gratuito. E, poxa, como que a gente monetiza? Então, a gente monetiza do outro lado, que são com os donos de software, né? Então, as empresas que são os softwares B2B, que, de alguma forma, a gente tem entregas diferentes que a gente oferece, de alguma forma querem ter acesso a leads que querem eventualmente analisar a ferramenta deles, né? Então, exemplo, um dos nossos clientes, por exemplo, é uma grande empresa de software, uma das maiores empresas de software do mundo para ERP, e eles querem acesso a quem está buscando ERP e dá um opt-in, ou seja, e fala, eu quero ser contactado por um consultor de ERP, de uma empresa que consiga entregar isso. Ou seja, a gente faz o matchmaking e a gente monetiza com as empresas que querem ter acesso a esses contatos. Entendi, bacana. E como que tem sido, assim, nesse período da quarentena? Quais os desafios? Acredito que está todo mundo desempenhando bem o papel no home office, né? Afinal de contas, é uma startup. Mas sabendo que é uma startup também, provavelmente, não sei ao certo, mas provavelmente vocês devem ter levantado algum tipo de investimento em algum momento, né? 3 anos já na estrada. Como é que tem sido esses desafios aí? Tem se colocado nesse momento de incerteza, nesse momento de caos que foi causado pelo coronavírus? Por um lado, tem muita gente passando pelo processo de transformação digital, então acredito que a quantidade de buscas deva ter explodido, né, dentro da B2B Stack. Por outro, a parte operacional deve estar passando por alguns desafios que não sei se antes vocês passaram por um teste de estresse, já tinham algum protocolo desse tipo de situação. Legal. Primeiro que assim, eu considero a B2B Stack com 1 ano de vida, porque eu comecei a estar full time na empresa faz 1 ano só. Entendi. Então, em março do ano passado. Então, e aí em 2018 eu tocava um pouco da comunidade online e tal, mas no meu tempo livre. Então eu considero a gente com 1 ano de vida. Sim, ano passado a gente levantou uma rodada pré-seed, então tem essa questão também. Com relação à cultura da equipe para o home office, a gente, pelo menos a minha percepção é que está funcionando bem, a galera está sendo bem madura com relação a isso. A gente criou, claro, algumas rotinas, né, com relação a horários que a gente faz, a nossa daily de manhã, a gente usar o nosso chat interno, a gente usar o calendário, a gente usar videoconferências, a gente se organizar bem. Claro que para pessoas diferentes o home office funciona de formas diferentes, então tem gente que até fala, poxa, tá difícil para mim, até essa questão não só de home office, mas de ficar em casa, né?
Para algumas Sim. pessoas isso pega bem, né? Então a gente tem conversado bastante, a gente faz um happy hour online, então a gente joga um game ali com a Que galera massa. e toma uma cerveja remoto. É, é um problema que todo mundo está passando, essa questão, essa pressão psicológica do estar confinado, né? Mas Uhum. o time está tendo uma maturidade bem legal com relação a isso. As entregas para os clientes estão super boas. A evolução do produto continua muito bem. Eu estou bem contente com como que a gente está evoluindo em termos de cultura. Com relação à caixa, como eu falei, ano passado foi um ano bem desafiador, porque foi um ano de fundraising para mim. Foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, então eu não tinha muita experiência. E eu acho que, por eu ter empreendido não faz muito tempo, quando vem uma crise assim, para mim, para mim, assim, ano passado eu acho que foi tão desafiador para mim que agora, assim, a gente Tira de desafio letra, né? faz parte do momento. Claro que a gente fica Uhum. muito cuidadoso, observa bastante o mercado, conversa bastante com os clientes e com os usuários, mas assim, como os nossos clientes são softwares, felizmente para o nosso lado não afetou essa questão assim de não tivemos cancelamentos, não tivemos redução ou nada disso. E aí a gente inclusive segue contratando algumas pessoas Legal. remotamente nesse Uhum. período. Então a gente tem talvez um pouco de sorte aí de o nosso negócio já sendo digital. E os usuários seguem vindo para o portal, porque justamente isso que você falou, eles estão cada vez mais buscando agora ferramentas na marra para se digitalizarem. Exato. Muito, muito legal esse contexto, assim, porque a gente, se deixar, a gente fica sendo metralhado o tempo inteiro só sobre notícia de que o mundo está caótico, né? Mas no fundo, há uma camada da economia ali que tá rodando, né? E pelo menos já vinha se preparando para poder rodar por qualquer contexto que existisse, né? E eu acho que a digitalização ela ajuda justamente essas empresas que conseguem perceber isso. E aí, eu achei legal que você citou, Edu, a parte da meeting de manhã. Vocês rodam com Scrum? Como vocês abordam o gerenciamento de projeto? Hoje, o produto é o principal foco da B2B Stack? Desenvolver o produto é o principal foco da B2B Stack? Boa. Na verdade, eu diria um foco misto aí, quer dizer, não sei se é uma boa palavra falar isso. O nosso principal foco hoje é conseguir aprender o máximo possível sobre como ajudar o usuário. Nossa obsessão é o Uhum. usuário, por mais que a gente tenha um cliente com quem a gente monetiza, mas a nossa obsessão é o usuário. Gosto muito de como o Jeff Bezos da Amazon fala sobre isso, né? Seja obcecado pelo usuário, para que a gente consiga atrair mais usuários, né? Então a gente olha muito a fundo como que a gente consegue agregar para atrair, né? Então, sim, o produto acaba sendo e o conteúdo acaba sendo um foco muito grande do que a gente está prioridade, né? Do que a gente está fazendo. Entendi. E para também comentar no que Bem você legal essa falou, referência do Bezos que você citou aí, cara. Poucas pessoas pensam, só para complementar nesse, e aí eu já deixo você voltar ao raciocínio, é que as pessoas às vezes não entendem, né, Edu? Acham que você tem que dar foco no que está pagando a sua conta, mas numa situação de um marketplace, quem paga a sua conta tá lá por você ter muito usuário, né? exatamente, marketplace é muito aquela coisa do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, poxa, o que vem Exato. primeiro? É a gente vender para os donos de software ou é a gente atrair os usuários, né? E assim, hoje está bem mais claro para a gente o que a gente tem que fazer. E claro, a gente tem mais organização, até por a gente ter capital e tudo mais. Mas ano passado, quando eu estava fazendo isso com o meu investimento pessoal e estava acabando, aí era, caramba, e agora? E agora? E não tinha Espera time aí, meu Deus. e não tinha equipe, não é tão simples assim. Então, assim, ao mesmo Uhum. tempo, eu entendo quem também tem que ir lá e, poxa, vamos vender, vamos crescer e tudo mais. Só que realmente, diferente de um SaaS puro, uma ferramenta, você constrói uma ferramenta e sai lá vendendo, 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 aqui, com certeza, a gente tem que ter um carinho, um cuidado muito grande em trazer o usuário e aprender sobre esse usuário, né? Como Legal. é um... Eu tive, há uns 7 anos atrás, em 2013, eu tive um marketplace, fiz parte de uma equipe de founders de um marketplace aqui em Vitória, que a gente chamou de Sem Sufoco. A ideia era unir prestadores de serviço de urgência com pessoas que precisavam disso, né?
só que a gente queria cobrar do prestador, nunca queria cobrar de quem pede o serviço, mas de quem está lá vendendo seu serviço. Diversas coisas aconteceram que acabou que o serviço não deu certo, né? Uma as três que eu julgo mais relevantes, uma é que o timing, né? A gente foi querendo fazer 100% pelo celular em 2013, né? Naquela época, mal as pessoas consumiam o Easy Taxi, o Uber nem no Brasil tinha chegado, então o conceito marketplace estava muito incipiente ainda, o usuário final não tinha aquele conhecimento aprofundado. Então, e essas são todos os desafios que eu acredito que você passou aí na B2B Stack, né? Timing, você conseguir alcançar e entender quem que você vai abordar primeiro, quem paga a conta, ou o usuário que faz chegar o dinheiro para quem paga a sua conta, né? E o outro é a tecnologia, né? No Brasil, querendo ou não, a gente tem pessoas muito talentosas, mas tecnologia continua sendo uma barreira, porque a mão de obra, você tem uma oferta de mão de obra limitada e a demanda é praticamente infinita, porque todo mundo hoje está precisando de desenvolvedor, de especialistas em transformação digital, por exemplo. Com certeza. Cara, isso aí é um desafio contínuo, mas agora ele é mais, como eu falei, fluido pra gente. Ano passado eu apanhei muito com isso. Eu apanhei muito pelas duas coisas que você falou. Uma porque tinha que ficar se desdobrando entre... Eu não tinha sócio, hoje tem. Não tinha investidor, hoje tem. E é um dos melhores investidores que eu podia desejar. Entrou pra gente porque realmente é um mentor muito bom. Você pode falar quem é? Sim, é o Diego Gomes, CEO da Rock Content. Que toca o Sasholic também, né? Toca o Sasholic. Então, assim, cada call que a gente tem é uma aula que eu tenho. Então, assim, ano passado eu fazia, e anteriormente eu fazia muito do que eu aprendia pesquisando na marra, né? Sobre algo, marketplace é algo novo, né? E tem sido algo novo para mim. Né? Então, aprender sobre o modelo de negócio, aprender sobre como alcançar o usuário, aprender sobre ter um olhar B2C, eu sempre fui muito do B2B, B2C que eu digo para alcançar o usuário. Uma série de coisas que eu não tinha expertise e, na verdade, não considero um expert, eu considero um generalista. Né? Só que ano passado era muito de, poxa, o que dava para fazer de um lado do usuário e o que dava para fazer do outro do cliente. Na verdade, ano passado, a gente nem monetizava ainda. E eu tinha essa noção que para fazer um marketplace, eu ia ter que aguentar um tempo sem monetizar. Não dá para monetizar desde o começo. E eu já vi alguém tentando, inclusive, tocar isso e monetizar desde cara. Né? E é quase impossível. Então, assim, diga-se passagem, a gente começou a monetizar. Eu estou me confundindo. 2019. A gente começou a monetizar em 2019. Em 2018, a gente não monetizava nada. E aí eu colocava o meu caixa lá para dar conta de ir atrás do usuário e montar a plataforma e tudo mais. E tem essa questão também que você falou de tecnologia. No começo eu trabalhava com freelancer e era muito difícil achar desenvolvedor e tudo mais. Hoje a gente tem desenvolvedor, a gente está buscando mais desenvolvedor. Não é fácil para ninguém encontrar desenvolvedor, nem para a gente, nem para os Nubanks da vida. Apesar que o Nubank paga muito melhor que a gente. E é um desafio que a gente tem no Brasil. Nessa parte, porque como eu também, atualmente eu estou como CMO de uma Venture Builder aqui em Vitória, né? Era uma aceleradora e aí nos últimos 2 anos começou a mudar o posicionamento para Venture Builder e eu estou alocado num projeto chamado Multas BR, que a gente utiliza inteligência artificial. É uma low-tech, né? A gente está B2C. Você hoje, se você tomar uma multa, você pode entrar multasbr.com.br e fazer o recurso da sua multa por R$ 39,90. E agora a gente está começando a migrar isso também para abrir um canal B2B. E tem sido um baita desafio que eu estou encarando. E aí eu falo isso para conectar com o que você estava falando aí e puxar um outro assunto que é justamente essa parte de geração de caixa, né? Uma das coisas que me deixou apreensivo, me deixa apreensivo, mas também me deixa um cenário bem claro é que geração de caixa, eu acho que depois dessa crise aí do Covid vai se tornar meio que uma prioridade para todo mundo, né? Como você está enxergando isso? Quais são suas opiniões, sua visão sobre startups tipo um WeWork da vida, que tem sérios problemas de geração de caixa,
ou gera caixa e torra o caixa todo o tempo inteiro, porque os gastos são sempre superiores às receitas, enfim. É bem complicado, porque realmente eu converso com investidores daqui, dos Estados Unidos, e até os investidores americanos estão falando essa questão de olha muito para ter runway, né, para ter caixa, porque não se sabe mais quando que os investidores vão voltar a investir com o apetite que tinham antes desse coronavírus, né? Então, por uma série de questões, é importante cada vez mais as empresas olharem para essa questão de serem mais saudáveis no caixa, né? E aí o desafio é, ok, se você tem uma empresa SaaS e você consegue sair vendendo o teu produto, ok, menos mal. Tem várias empresas muito boas que conseguiram chegar onde chegaram, inclusive bootstrap, né? Grandes empresas de SaaS, inclusive, aqui no Brasil e fora. Mas algumas, especialmente quando a gente fala de marketplace, é muito importante levantar capital. Só com vendas puramente é quase impossível, dependendo do perfil da empresa, Sim. você crescer na base do caixa de vendas, de receita, né? Uhum. Então, as empresas, cada empresa é um cenário, cada modelo de negócio é um cenário, mas elas têm que parar e reanalisar como que elas vão. Elas têm que criar cenários agora, né? Poxa, se a gente tiver um cenário onde a gente vai ser impactado em X% em receita nos próximos X meses, como que fica o nosso runway, né? Quanto tempo de existência a gente passa a ter? E também entender que, assim, poxa, talvez ou não, ou provavelmente vai ser difícil captar no cenário que estava antes do coronavírus, ou vai demorar para chegar de novo naquele cenário. Então, se preparar para isso, né? Não que vai ser impossível levantar capital, ou que não vai dar para vender, dependendo do cenário. Tem empresas que estão vendendo super bem, mas tem que se preparar e analisar isso aí. Uma das coisas que eu estava lendo essa semana foi que, por exemplo, nessa crise toda, quem está se dando bem são empresas de e-commerce, né? Hoje eu assisti uma live do Mariano, participando ali junto com o pessoal de varejo na XP. Não é que ele está nadando em dinheiro ou ganhando lucratividade, está ganhando em awareness, né? A empresa está se destacando por estar ali. Mesma situação que aconteceu com a Amazon. A Amazon cresceu muito nas últimas semanas no mundo inteiro. Tanto que as ações dela refletiram isso. Não tiveram queda enquanto o mundo inteiro estava com as ações em queda. Realmente isso daí que você falou faz todo sentido. E como é que você está vendo... A gente está usando um software... A gente está usando um software chamado Zoom. Quem quiser depois dar uma olhada como que estão as ações da Zoom nos últimos meses. Exatamente. Só para ter uma ideia, tem gente que já fez até meme, né, do Scooby-Doo lá, do Fred, tirando, vamos ver quem é o monstro por trás dessa crise. Aí tá lá o logotipo do Zoom. Mas brincadeiras à parte, assim, para mim é a ferramenta que nada de braçada no mercado hoje de videoconferência é a Zoom, pela qualidade. Podcast está sendo gravado por ele me entrega arquivo de áudio e de vídeo e eu tenho total liberdade para poder gravar isso. A mesma forma como eu acho que vocês fazem os webinars da Universidade Previsível, acho que é através do Zoom também, né? Agora a gente faz as aulas no Zoom também, né? Vale até um review pro Zoom lá. Depois você deixa no review, cada review a gente doa R$10 pro Gerando Falcões. Então, galera que quiser deixar um review. Muito bom. Excelente. E aí você tocou num assunto legal, Edu. Como é que você enxerga os próximos passos hoje da B2B Stack, né? De repente um backlog de 6 meses, 12 meses, 18, não sei. E como você aborda a execução desse backlog? Como você pensa em executar? Assim, a feature, quando a gente coloca uma feature em prioridade, eu tento trazer essa feature para um ambiente de testes o mais breve possível, e a gente tem um grupo de clientes que a gente tem de confiança que testa. Como é que você geralmente busca abordar essas melhorias, o backlog, enfim? Boa. Cara, para chegar nisso, primeiro a gente tem uma grande visão de onde a gente quer chegar, né? A gente quer ser o principal portal de buscas e análise de transformação digital da América Latina, né? Então é uma visão, é um mercado gigantesco e é difícil conquistar e a gente quer chegar lá. Então, primeiro a gente tem a nossa visão e aí a gente transforma em o que a gente consegue fazer, qual é a capacidade que a gente tem esse ano considerado
considerando o quanto a gente levantou, receitas e tudo mais, né? E aí a gente tem um planejamento, uma linha de alguns milestones, né, entregas que a gente quer fazer ao longo do ano, né, em termos de produto, em termos de uma série de métricas importantes aí para a gente. E aí a gente divide isso basicamente por trimestre, né, e aí a gente trabalha na empresa com OKRs, né, OKRs, né, então Objectives and Key Results, né, então a gente coloca o objetivo e resultado-chave. A gente tem alguns squads na empresa, a gente tem 3 squads, e os 3 squads são baseados em algumas métricas que a gente olha com bastante carinho. E a gente coloca um objetivo por squad por trimestre e resultados-chave tangíveis que a gente quer alcançar. E aí a gente utiliza um software, inclusive, para gestão disso aí, divide entre quem são as pessoas do squad que são responsáveis por mover qual ponteiro, basicamente, ou o time em geral. E aí a gente se organiza dessa forma. Com relação a produto, a gente utiliza lá o Trello para ter algum plano de roadmap, basicamente, né? Então o produto ele acaba sendo o roadmap ele acaba sendo desenhado baseado nos resultados que a gente quer alcançar para o trimestre, né? E os recursos que a gente tem e por aí vai. Então é basicamente dessa forma que a gente trabalha. É como se fosse um grande BSC, né? Você pega, traça as metas do ano, quebra em metas trimestrais, aí das metas trimestrais em objetivos a serem alcançados naquele período, e daí vem as atividades que vão ser inseridas no backlog. Seria mais ou menos nessa ideia. Isso, e vale só pensar que assim, uma startup, né, não é assim, é um ano e vamos trilhar exatamente esse caminho. Exato. Não é bem assim, né? A gente coloca algumas hipóteses, né? Então, nesse trimestre, por exemplo, nesse primeiro trimestre, inclusive, a gente colocou algumas hipóteses. A gente vai conseguir chegar aqui nessa métrica, a gente vai chegar aqui nessa métrica. E a gente viu que algumas a gente se surpreendeu e algumas, isso aqui está super, a gente está longe, né? Então, a gente aprende cada vez mais a setar os OKRs de uma forma mais realista, né? Então, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai aprendendo como setar esses OKRs. Mas a ideia é que justamente os OKRs sejam desafiadores, né? Todo trimestre, que eles sejam desafiadores, mas também não impossíveis, né? Que eles sejam alcançados. Precisa, para você instigar, deixar a equipe sempre bem instigada, né, na vontade de entregar. É realmente muito importante ter essa abordagem. O OKR é uma coisa que as pessoas... tem um livro do John Doerr, não sei se só que vale para quem quiser saber mais, que é Avalie o que Importa. Ajuda bastante a estabelecer esse processo de OKRs. Edu, aí agora a gente chegando na parte já final daqui do nosso bate-papo, entrar mais numa parte pessoal. Vamos deixar ali o B2B Stack, Universidade Previsível um pouquinho de lado. Vamos falar sobre Edu CEO, como que é um dia normal do Edu, os desafios que o Edu encontra ali, obviamente, chegando no escritório, enfim, e como que você consegue prestar atenção também nas demandas pessoais. Eu não sei se você é casado, se você tem família, enfim, se você mora longe da cidade, mudou-se de cidade de onde está a sua família. Tudo isso são demandas que acabam chegando para a vida de uma pessoa que ainda está tocando também uma empresa em fase de escala, né? Sim. Como que você lida, né? Para eu responder num cenário pré-coronavírus ou sem considerar sem quarentena? Sem considerar o coronavírus. Se quiser também falar dos desafios do coronavírus, pode ficar à vontade. Não, mas vamos lá. Bom, durante a semana eu tento acordar cedo, eu gosto de acordar entre 5 e 6 da manhã, todo dia. Simplesmente não que tenha que ser feito isso, mas para mim funciona legal, eu consigo ser bem produtivo de manhã. Naturalmente você acorda nesse horário ou precisa de despertador, tem uma certa barreirinha? Mais ou menos, eu consigo, mas o despertador ajuda. Sei como é que é. E aí eu acordo, eu criei um hábito de leitura toda manhã, então de alguns livros que eu vejo que de manhã é um bom horário para eu ler, e é importante eu sempre estar lendo alguma coisa.
eu criei um métodozinho para de manhã eu tentar seguir, nem sempre eu consigo, mas eu vi que quando eu consigo, nossa, isso me ajuda demais a começar muito bem o dia. Então eu começo o dia, eu tento fazer alguma coisa que eu me sinta produtivo, que seja arrumar a cama, arrumar algumas coisas e tal, me arrumar para o dia, tomar um café da manhã, fazer alguns exercícios, que mais? Ler, como eu falei. Uma coisa que tem me ajudado demais é tentar escrever algumas coisas. Eu comecei a escrever ano passado o que a gente chama um journal, né? Que é tipo Journal. um diário de desafios que eu estou tendo. Porque assim, a gente quando está empreendendo, a cabeça fica cheia de coisas e a nossa cabeça ela está programada para colocar coisa ruim, basicamente, ou preocupação, né? E uma das coisas de escrever um journal que me ajuda é colocar tudo que eu vejo como desafio e tirar a emoção fora disso. Como que eu tiro a emoção? Algumas coisas eu consigo planejar, algumas coisas eu consigo delegar, algumas coisas eu simplesmente, poxa, se eu fizer tal coisa, eu elimino esse desafio. Algumas coisas eu tenho que aceitar, né? E isso me ajuda bastante. Escrever, nossa, dá uma paz, ajuda bastante a tocar o dia. Eu chego no escritório, de manhã é importante também, eu pratico gratidão, né? Então acho que é um bom momento de começar o dia, seja você sendo religioso ou ter espiritualidade ou não, mas praticar a gratidão de alguma forma, seja com uma oração, seja com, sabe, apreciar, olhar para uma planta, o que quer que seja, né? Sim. Eu me sinto muito bem de manhã, eu acho que o ar da manhã me faz me sentir muito bem. E aí eu vou para o escritório, e aí eu planejo muito bem o meu dia, eu sou meio freak com bloquinhos do Google Calendário lá, e o que eu vou fazer. Eu gosto muito de pensar o que são 3 coisas que o dia não pode passar sem eu fazer, e eu tento organizar isso aí. Eu tento trazer essa cultura para a empresa, inclusive, eu coloco no canal nosso lá todo dia minhas top 3 prioridades, o que eu tenho que fazer. Quando é segunda-feira eu coloco minhas top 3 prioridades da semana, o que não pode acabar a semana sem eu fazer, e aí eu quebro para prioridades do dia. E aí, que mais? Eu trabalho, eu ainda tenho um estilo de vida um tanto quanto workaholic. Eu trabalho aí, coloco várias horas. Para mim, funciona bem. Eu não fico ainda burned out, espero não chegar nesse cenário. Eu já tive amigos que ficaram burned out, então, assim, eu acho que o burnout ele surge se a pessoa está tendo muito estresse, apagando muito fogo e não está tendo, talvez, aquela alegria ou, né, não está vendo progresso nas coisas. Para a gente está muito legal porque a gente, no geral, está vendo progresso nas coisas. Tem os estresses todo dia, isso é normal, mas eu trabalho com muito prazer, de verdade. Cara, eu chego à noite em casa, geralmente. Eu paro ao longo do dia para comer bem também, almoço, geralmente tento comer bem, cuidar da minha saúde. Quero cuidar mais da minha saúde em termos de fazer exercício não só em casa, agora a quarentena tem que ser em casa, mas eu tenho sido muito ruim com a academia, às vezes eu vou, aí eu paro, eu paro, então é uma das coisas que eu quero melhorar. Com relação à família, eu moro longe dos meus pais, então eu não sou casado, não tenho filhos, não estou nessa fase ainda da vida, mas eu tento falar com meus pais por telefone, às vezes quando eu estou voltando para casa, bater um papo, fazer calls no final de semana. Então eu tento... Você mora em São Paulo hoje? Moro em São Paulo, E qual o desafio, assim, dentro disso tudo? A gente sabe que São Paulo é uma cidade rica de oportunidades em várias coisas, né? Você come bem, você tem oferta de serviços pré-corona, né? Você tem oferta de serviços 24 horas com grande vastidão. Eu falo isso por já ter visto na cidade que falam que nunca dorme, que é Nova York, e as coisas fecham lá. 2 da manhã você vê a cidade toda iluminada, mas pouca gente na rua. Diferente de São Paulo, que é uma cidade que eu acho que é cosmopolita real. Só que também ela traz os desafios da cidade grande, né? Você provavelmente deve morar perto de onde é o escritório da B2B Stack. Né? Como que você enxerga esses desafios de cidade grande também, até para a sua saúde, né? Como empreendedor? Sim. É interessante que em São Paulo, igual você falou, tem aquela coisa de... Eu me mudei para São Paulo em 2018, janeiro de 2018. Em São Paulo tem muita coisa acontecendo sempre, seja no âmbito profissional ou se você gosta muito de sair, o que quer que seja,
tem muita coisa sempre acontecendo, muita oportunidade de, sei lá, se você precisa marcar uma reunião às 10 da noite, você vai conseguir marcar uma reunião às 10 da noite com alguém, isso. de preferência. É isso. E geralmente num bar. Geralmente num bar. Então, claro que aí vem o desafio de cuidar da saúde, eu acho, principalmente, né? Porque a vida pode ficar meio frenética. E eu sou um cara que eu faço muito networking, né? Então, quando eu olho para trás, assim, eu vejo, caramba, quantas pessoas eu conheci, sabe? Eu acabo conhecendo muita gente. Eu facilmente digo sim para vamos nos encontrar para um café, para um bar, não sei o quê. Sim, eu geralmente digo sim, não sou muito difícil. Então, eu acho que é só cuidar realmente para dosar com saúde, né? Então, quando eu me mudei para São Paulo, eu acho que no começo eu me envolvia em muito evento, em muita coisa, muito happy hour e muito networking. Tem os prós e contras, né? Então acho que é sempre importante. Eu não sei qual que é a resposta certa, mas só cuidar para dosar, né? Cuidar questões de saúde mental, por aí. Eu acho que não existe resposta certa, né? Eu acho que existe o que funciona ou o que está funcionando para você, né? O ano passado, no final do ano, eu tive uma crise de burnout e aí, por exemplo, esse ano eu repensei numa série de coisas, mas foi a primeira vez que, por exemplo, eu consegui ter 30 dias de férias. Eu me dei 30 dias de férias independente do que estava acontecendo. Já não sou mais um empreendedor à frente de um projeto grande e tal. Como eu digo, eu empreendo ele representando o Gary aqui no Brasil, que não me dá dinheiro, só pelo... não me dá dinheiro diretamente, né? Vamos colocar assim, que é a parte em que você tem os ganhos laterais. E recentemente agora eu tô junto com o Diego lá no SaaSholic, né? Eu vou assumir como head de community e estou trabalhando no novo projeto lá, no novo site. A gente vai migrar do Medium para o WordPress, então estou ali passando vários guest posts, ajudando ele no planejamento de conteúdo. A gente vai lançar uma newsletter através de uma ferramenta legal que o Matt Montenegro está colocando no mercado. Então, assim, a gente tem alguns planejamentos também usados. Só que aí eu lembro do que eu falei para mim no início do ano, né? Eu falei, não, trabalhar menos, dá um... Não consigo, assim, é mais forte do que eu. Só que eu acho que faz muito bem do que você falou, sabe? Tipo, é a coisa que não tá me gerando estresse porque brilha o meu olho, me completa, me enche. Tipo, eu tenho... Quando começa a gerar muito estresse, você vê que talvez o retorno, não só o financeiro, né, mas o retorno emocional, o retorno de qualidade de vida, acaba sendo muito muito baixo. E aí eu acho que é o total que você falou, concordo total com o que você disse aí. E, tipo, quando o estresse e o apagar incêndio, ele se torna um padrão, né, do empreendedor. Eu acho que é muito legal, porque assim, eu entendi que tem muita gente que assiste aqui, tanto podcast ou vídeo, que está embarcando no empreendedorismo, né? Eu acho que é bem importante isso aí que você falou, de a pessoa ter muito claro em que momento da vida que ela está, né? Se ela quer empreender com muita força, ou se ela quer fazer um business mais leve, que seja algo mais de, poxa, é um blog, um projeto pessoal legal, o que quer que seja. Ela entender em qual momento que ela está, né? Então, isso para mim é importante também. Quando eu comecei a empreender em 2016, eu estava com 25 anos e eu coloquei para mim que, poxa, eu vou colocar muita energia nisso, pelo menos até os meus 30. Depois dos 30, provavelmente eu vou repensar e vou pegar mais leve, né? Vou fazer 30 esse ano. Então, daqui para trás, eu realmente fui muito, muito pesado em termos de colocar energia nas coisas, mas não me arrependo de nada porque eu decidi que eu ia fazer isso. Eu decidi que, para mim, no meu momento de vida, fazia sentido aquilo. E eu também falei para mim mesmo que, poxa, se em algum momento eu me encontrar numa situação que isso não faz sentido, sei lá, por qualquer razão, eu também vou estar ok em pivotar, né, em mudar. Então, acho que é muito importante a pessoa ela tá ciente do que ela está escolhendo para sua vida, né? É isso aí. Du, para a gente finalizar, vou fazer uma série de perguntinhas aqui e aí você responde tudo de uma vez. Eu queria saber top 3 canais de tração hoje da B2B Stack, onde vocês estão dedicando mais tempo e energia para escalar a quantidade de usuários entrando na B2B Stack, né? Queria uma indicação de livro
sua, que não vale receita previsível, porque já foi dado no início, para a audiência poder ouvir. E também indicação de pessoas que te inspiram, assim, que o pessoal pode seguir também, para entender que aqui não é verdade absoluta, né? A gente está falando o que funciona para cada um de nós, o que funcionou para o Edu, o que funciona para o Vitor, como que a gente, enfim, queria ouvir isso aí de você. Então, são canais, livros e pessoas que inspiram? Isso. Tá. Bom, canais pra gente, o orgânico funciona bastante. Então, a gente, tantos conteúdos que a gente faz no portal, no blog. Mídia paga também funciona bem. Então, eu diria Facebook Ads e LinkedIn Ads. Eu separaria nesses três. Google ainda tá um pouquinho mais atrás, ou vocês já identificaram que ele não, de repente, está muito concorrido? A gente nem foi para o Google Ads ainda, não fomos lá ainda. Que legal. Eventualmente vamos testar, mas por enquanto a gente não começou o Google Ads. E vocês fazem inbound? Sim, a gente faz inbound. Então, agora que a gente está acelerando mais algumas questões de conteúdo, webinar, eu já fiz mais no passado, a gente deu uma focada em outras coisas, agora que a gente está engatando essa marcha de fazer mais conteúdo para inbound mesmo. Legal. Bacana. Então é isso. Livros que eu recomendo, olha, é que depende. Eu sou muito afetado pelos livros mais recentes que eu li, né? Então, assim, para quem está gerindo já um time e tem objetivos bem ambiciosos, eu estou numa fase muito de aprender a gestão de pessoas, né, que é muito importante, e a parte estratégica. Então, um livro que eu li recentemente me ajudou muito, se chama The Hard Thing About Hard Things, né? O lado Esse livro é sensacional, cara. É muito bom, do Ben Horowitz. Então, para gestão, assim, é muito legal porque ele fala não das maravilhas de tocar uma empresa, mas do que realmente você vai tomar soco no estômago, né? E como lidar com isso, né? Então, eu acho bem bacana, e é um livro bem gostoso de ler, ele é meio piadista em algumas coisas. Então, acho bem legal. Eu li esse livro em 2018 e foi assim transformador, porque eu estava passando por um momento mega difícil na minha empresa na época, e foi entre uma escala e decisão difícil, assim, tipo, fecho ou não fecho? Cresci já, mas estava saindo de um pico de crescimento e agora já não está dando mais certo, fecho ou não, deu meu time, enfim. É um baita livro, realmente concordo contigo. Aí, assim, para quem é empreendedor, como aqui tem uma galera que é empreendedora, vamos ver. Eu acho que é legal ler algumas biografias. Então, eu ficaria entre a do Steve Jobs ou do Elon Musk, né? Do Elon Musk é legal porque ele é um cara totalmente de outro planeta. Surreal. Eu tô lendo esse livro. Comecei a ler segunda-feira. Eu tô devorando 20 páginas por dia, assim, porque eu começo a ler e eu me perco, porque o cara é uma máquina mesmo. Exatamente. Então, assim, especialmente, o que eu acho legal é, você lê o livro do Steve Jobs, do Elon Musk, você pensa assim, caramba, meu, por que eu tô reclamando aqui de uma landing page que eu não tô conseguindo subir? O cara ali conta problemas gigantescos que ele teve na vida e ele conseguiu sempre aguentar mirando no longo prazo. Eu acho que o que me admira que eu admiro do Elon é que ele consegue estar sempre mirando para o longo prazo, mesmo se no curto ele está tomando muita porrada. Então, acho que isso é bem legal do livro dele e do Steve Jobs também, porque conta de alguns erros, especialmente dos erros que ele cometeu, né? E acho que isso é bem legal. Cara, e assim, eu vou falar o que talvez para quem, algo bem topo de funil para quem está começando a empreender, que é o livro que eu li lá atrás e que pode parecer, poxa, é autoajuda, mas eu acho que para mim, assim, eu gostei muito, é o Think and Grow Rich, do Napoleon Hill, né? Que não sei se em português é pensar... Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Cara, pode ser clichê, mas quando eu li lá atrás, eu adorei esse livro. Assim, antes de eu empreender, eu li esse livro e, gostei demais de como que Napoleon Hill lá atrás entrevistou uma série de pessoas de sucesso, não só empreendedores, mas também inventores e tudo mais. E ali ele mapeou um padrão que ele encontrou das pessoas de ter uma capacidade de sonhar, de imaginar, de fazer um planejamento e executar e transformar isso em realidade. Então, esse é o livro, eu gosto de dar dica aqui no teu canal, porque eu entendo que tem gente que está para começar a empreender. Quem está nessa fase,
vale ler esse livro, que eu acho bem legal. Está, pô, ótimas dicas, de fato. Ah, E aí agora, sua palavrinha final, né? Se você pudesse dar uma única dica para quem está empreendendo ou está pensando em empreender, entrar no mercado, o que que você daria? Enfim, pode aí legal, falar o que você acha mais importante ou o que vier à sua cabeça também. legal. Cara, para quem tá pensando em empreender ou quem está começando, é importante entender que você vai embarcar numa jornada super difícil, né? Então não vai ser fácil, tá? Então você tem que realmente sentir dentro de você que você quer passar por isso, tá? É, então esteja preparado e entenda dos desafios que você vai ter pela frente, seja com financeiros ou seja com ter que trabalhar muito e aprender muito, muito rápido. Então tenha claro isso para você, sua mentalidade, o seu porquê. Então, acima de tudo, por que você vai fazer isso? Né? Acho que é importante. Porque ainda assim, vai ser difícil, mas talvez vai ser os momentos mais felizes da tua vida. Né? Mesmo às vezes você está no começo ganhando muito pouco, o que quer que seja, tenha claro o seu porquê, né? E coloca na balança se faz sentido para você. Para mim fez, eu sou suspeito para falar, né? Mas tenha claro o seu porquê. Essa é uma das questões. Se planeje bem, né? Especialmente, crises sempre vão vir. Quando eu comecei a empreender em 2016, estava numa crise, muita gente me chamou de louco, porque eu saí dos Estados Unidos para empreender aqui, e deu certo. Então, poderia ter dado errado também, mas crises sempre vão existir, então entenda onde que você pode ter uma oportunidade ainda assim, né, e onde você pode se diferenciar, e vai muito atrás de conhecimentos, né? Pode parecer clichê, mas essa questão, por exemplo, de ler livros, né? Eu me vi em um certo momento que eu tinha parado com o hábito de ler. E eu vi assim, caramba, meu, que diferença que faz quando eu não leio, né? Porque quando você está empreendendo, você muitas vezes tem que aprender fazendo, na marra. E você tirar o tempo para você ler, você se desenvolver. Então, Isso. vamos supor que livro não funcione para você, outra coisa, então, seja um curso online, alguma coisa, faz isso, porque você tem que estar se desenvolvendo e aprendendo muito rápido se você está empreendendo. É isso aí. Só para fazer alguns adendos, eu falo que hoje as pessoas que eu tenho mais contato, fora o meu círculo muito próximo de amigos, são pessoas que eu fiz amizade ou fiquei próximo por conta do empreendedorismo, né? Porque você tem valores geralmente para compartilhar, histórias muito semelhantes, assim, não necessariamente vai ser a mesma história, mas o desafio, o compartilhar o desafio, você aprender sempre ajuda muito, né? Aprender com o que o outro fez. Às vezes errou e você fala, putz, isso daí é uma coisa que eu tenho que entender e um dia que vai acontecer na minha vida eu não cometer esse erro, né? Exatamente. É isso. É isso aí. Edu, brigadão pelo seu tempo. Nossa conversa, pô, a gente teve uns probleminhas técnicos, né? Mas tudo resolvido. Queria agradecer pela sua disponibilidade. Te mandei a mensagem ontem no WhatsApp e confirmo, Edu. Cara, se você fala, e aí, Edu, vamos gravar um podcast? Eu querendo jogar para quarta-feira, você falou, não. É. Então Boa, é isso aí. boa. Pô, Obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, Vitor. Espero que tenha agregado de alguma forma para os ouvintes. Quem quiser conectar, convido aí a me seguirem no LinkedIn, Eduardo Miller, ou seguirem no Bitstack. Espero que a gente consiga ajudar a comunidade com transformação digital, seja para quem está empreendendo ou quem já empreende. Beleza? É isso aí. Vou deixar suas credenciais, seus links na descrição, quando for publicar. E, mais uma vez, obrigado aí pelo conteúdo de altíssimo nível. E é isso, pessoal. A gente fica aqui nesse episódio. Dessa vez, com uma entrevista aqui com o Eduardo Miller. Semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Growth Diaries.